Gabriel Jesus de saída do Arsenal, o substituto do Mike que deixou o Palmeiras, o Paulinho entrando na justiça, é isso mesmo. Tem também a proposta do Palmeiras pelo seu novo volante. Fica aqui comigo, eu sou Bruno Ramos. Hoje sou só eu, o Erlan vai para o Allianz hoje, daqui a pouco inclusive a gente se vê lá. E a gente chega aqui para vocês com um caminhão de notícias com muita informação do Verdão. Hoje tem bastante coisa mesmo, então você já sabe o que você tem que fazer, você conhece o nosso trabalho, sempre acompanha os nossos vídeos aqui, já chega mais, deixa o dedão no like aí. Você que caiu nesse vídeo de paraquedas, fica aqui aí, se você curtir, você dá o like e se inscreve no canal. Fechado, senhores? Tem muita novidade hoje mesmo para vocês nesse sabadão, tá? Gabriel Jesus pode deixar o Arsenal, mas infelizmente parece que o Palmeiras não vai ser um dos destinos dele, tá? E isso, eu confesso que vai me decepcionar bastante. O Gabriel Jesus, ele pode sim deixar o Arsenal nessa janela de transferências, mas o que acontece aqui? Nos últimos dias, a possibilidade ganhou força na imprensa inglesa, e agitou muito a mídia por lá. Por que não se tem essa possibilidade do Gabriel Jesus retornar ao Palmeiras agora, tá? Isso aqui é informação do Flávio Latifi, lá do UOL. O Gabriel Jesus ainda tem mercado na Europa e ele segue aí atraindo muitos interessados no continente e ainda é considerado novo. O Gabriel Jesus só tem 28 anos. E outra coisa também que dificulta para o Palmeiras é uma repatriação agora. O Gabriel Jesus, ele está avaliado aí em mais ou menos 30 milhões de euros, quase o que o Palmeiras vendeu o Rios, bem dizer, a mesma coisa que o Palmeiras vendeu o Rios. E quando contratou o jogador em 2023, o Arsenal pagou 52 milhões de euros, ou mais precisamente, se você fizer a continha aí, 338 milhões de reais para o Manchester City. O Palmeiras não fez uma consulta, mas está de olho nessa volta do Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus, inclusive, sabe que quando ele quiser voltar para o Brasil, ele tem o Palmeiras como portas abertas, né? E, inclusive, em outubro do ano passado, o Palmeiras até chegou a fazer uma sondagem, mas sem sucesso, mas tem uma boa relação aí entre o staff do Gabriel Jesus e o Palmeiras. Em abril, inclusive, o Gabriel Jesus chegou aí no Allianz Parque para assistir um jogo do Palmeiras contra o Cerro Porteño, na Libertadores, e em julho ele usou o CT do Palmeiras para treinar. O Vitor Roque e o Flaco Lopes, que hoje são os jogadores titulares aí do Palmeiras, né? E você tem também o Thales, que corre por fora nessa vaga de hoje. O momento aí do Gabriel Jesus. Gabriel Jesus, ele tá se recuperando de uma lesão grave, né, rapaziada? Em janeiro, ele rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo, inclusive no jogo contra o Manchester United, né? Ele foi operado e ele perdeu o restante da temporada pelo Arsenal, que terminou em junho. E a expectativa é que ele volte a jogar ainda esse ano de 2025, levando em conta aí que ele tem um prazo de retorno para esse tipo de lesão, que costuma ser de 6 a 9 meses. E o Arsenal, obviamente, não divulgou a data de retorno do Gabriel Jesus. E agora, o que reforça essa saída do Gabriel Jesus? Eles contrataram o Gyökeres, né? Victor Gyökeres do Sporting, e ao longo da temporada o Arteta improvisou o Havertz e o Merino ali nas funções de atacante, e eles acabaram indo muito bem. Mas o que acontece aqui? Eu vou dar a minha opinião agora. Eu vou ficar bem decepcionado se o Gabriel Jesus parar em algum clube brasileiro que não seja o Palmeiras. O Palmeiras tem que ficar ligado nessa situação, porque você tá vendo o Flamengo aí fazendo movimentos muito ambiciosos aí em relação a reforços europeus. Falou-se agora de o Samuel Lino, né? Eles estão fechando, eles fecharam o Saúl do Atlético de Madrid, e agora também está se falando de Lucas Beltrán da Fiorentina, que é um bom jogador também. Então o Flamengo está muito audacioso nesse sentido, tem que tomar cuidado aí, não pode nem pensar em perder o Gabriel Jesus para um time brasileiro, né? Não pode nem pensar nessa situação. O que você pensa a respeito do Gabriel Jesus? Uma situação que dá para o Palmeiras fazer também é tentar um empréstimo, o que eu acho bem difícil do Arsenal fazer, tá? E até do próprio Gabriel Jesus aceitar. Você faz um empréstimo com opção de compra, poderia ser uma situação ali muito bacana, né? Até para o Gabriel Jesus voltar bem, performar, e aí sim, se for bem, o Palmeiras pode pagar um baita de um dinheiro para o Arsenal. Poderia ser uma das situações também, mas aí uma coisa mais difícil de acontecer, né? O que você pensa a respeito da situação do Gabriel Jesus? Deixa aqui nos comentários e vamos para o nosso próximo assunto, que é o provável substituto do Mike. O Palmeiras, que inclusive enfrenta o Sport pela Copa São Paulo, informação dos amigos do nosso palestra, tá? E o Gilberto é ele mesmo, um dos destaques aí, comandado pelo Lucas Andrade. Ele tem 5 assistências em 4 partidas. O Gilberto surge como um destaque do Palmeiras e ele
pode ser o substituto do Mike, tá? Ele não tá na lista do Abel Ferreira para integrar o elenco profissional nessa temporada, né? Tem o Alan, o Benedetti, o Thales, o Figueiredo, o Luigi, que eles foram para a pré-temporada do Palmeiras para fazer o Paulistão. Então, o que se sabe é que o planejamento do Palmeiras para o Gilberto é manter ele no sub-20 pelo menos em 2025, mas ele vai treinar com o profissional. Nada impede de que ele ganhe ali uma oportunidade no time profissional, mas o Palmeiras, ao que parece, não pretende ir ao mercado aí para um lateral direito, viu? Pelo menos o que parece no momento, vai manter ali Giai, Palmeiras conta com Giai, né? Giai e Marcos Rocha para posição, e esses dois primeiros, eles têm contrato aí até o fim de 25 e muito possivelmente o Rocha, ele tem aí o último ano dele, né, vestindo a camisa do Palmeiras. Aqui não tem muito o que discutir. E é esperado que o Giai, muito pelo alto investimento, ele consiga assumir a posição. O Giai tem que chegar e conseguir tomar a posição. Mas o Gilberto não deve ter espaço nos profissionais em 2025, mas é um sucessor do Mike. Vai ser um dos sucessores. E vai treinar com os profissionais, ele vai integrar o elenco e é uma das opções. O Palmeiras, ao que aparenta, não deve ir ao mercado para contratar um lateral direito. E dava, hein? Dava, porque o Mike ele já se apresenta no Santos na terça-feira. O Mike se despediu dos jogadores ontem e ele já se apresenta no Santos na terça-feira. Então, esse é o planejamento aí do Palmeiras, pelo menos para as quinas direitas, né? Para a lateral direita ali. Vai ser Giai e Marcos Rocha. Pelo menos até o fim do ano eu acredito que vai segurar, né? Mas precisa pensar já num reforço, né? Num reforço que chegue e jogue e consiga disputar com o Riai, porque o Rocha vai sair também. Então ficaria Riai e Gilberto, que deve sim ir para o ano que vem. Fechado, senhores? E agora, deixa sua opinião, né? Óbvio, sobre a questão aí do Gilberto, que vai treinar com os profissionais, mas não assume de imediato, né, uma vaguinha ali no profissional. E vamos falar de Paulinho. O Paulinho notificou o Atlético Mineiro, entrou na justiça. Ele que saiu do Atlético, né? Ele deixou o Atlético no comecinho do ano, fim do ano, comecinho do ano, e os representantes do Paulinho aguardam a resposta da diretoria do Galo, que já reconheceu os atrasos. E aí, obviamente, é por dívidas acumuladas do Galo, né? O Galo deve muitas coisas ao Paulinho aqui, de fato, né? A primeira são luvas referentes à chegada do Paulinho ao Atlético. Então, a diretoria do Galo pagou uma parte, mas precisa quitar 4 parcelas. 4 parcelas eles precisam pagar. A segunda pendência aí está ligada à venda dele para o Palmeiras, que foi válida a partir de 2025. O Palmeiras pagou 18 milhões de euros, 115 milhões de reais na cotação atual, para ter 100% dos direitos econômicos do Paulinho. E o Atlético, ele teria direito a 80% do valor e os outros 20 aí seriam do Paulinho. Só que, no entanto, o Galo não passou esse valor para o Paulinho, de maneira nenhuma, o que deu muito conflito. E, além disso, o Galo também enfrenta cobranças aí de muitos jogadores. Vocês estão vendo, pô, o Scarpa, o Rony, tá todo mundo fazendo uma pressão incrível. O mais legal, acho que realmente... E os caras estão certos, né? Eles têm que cobrar o que é deles de fato. Só que é por isso que muito jogador não quer sair do Palmeiras, né? Você repara nisso? Conseguiu reparar esse tipo de coisa? É por isso que tem uma relutância muito grande dos caras saírem do Palmeiras. Aqui, a pressão é mais controlada, né? Você não tem uma pressão tão forte de torcida igual os caras estão tendo no Galo. E ainda assim, todo dia 5, né? Dia 5, abre aspas, o salário tá na conta, o dinheiro tá na conta. O Palmeiras paga tudo direitinho, luva, salário, todas essas questões. Por isso que tem uma resistência absurda para os caras deixarem o Palmeiras, tá? Mas o Galo já prometeu aqui pro Paulinho que vai quitar as luvas, direito de imagem, investimento, né? Todas essas outras coisas com os jogadores. Mas o Paulinho é mais um que entra na justiça. Notifica, né? Na verdade, o Galo faz uma pré-notificação ali para conseguir receber o que de fato é de direito dele, né, senhores? E por último aqui, vamos falar de Marcel Ruiz. É isso mesmo, falamos de De Ossa, né? Falamos de De Ossa, tá mais difícil, tá muito avançado agora com West Ham e Betis, né? Esses são os dois principais aí cotados para levar o De Ossa. O Palmeiras segue na jogada, mas não chegou a ficar tão perto do De Ossa igual esses dois times estão agora. Então é Betis ou West Ham. Você pode, inclusive, pesquisar aqui e ver que essa informação bate. Esses são os dois times mais propensos a levar o De Ossa. E vamos lá falar do Palmeiras, que fez uma proposta pro Marcel
Ruiz, antes disso, senhores, rapidinho, ó, falar um negócio para vocês aqui, ó, que literalmente pode te fazer economizar o dinheiro da semana. É isso mesmo. A gente criou um grupo chamado Promo Mil Grau, onde os nossos estagiários lá soltam as promoções que você não acha em lugar nenhum. Você não acha em lugar nenhum. Ontem teve liquidação da Adidas, a galera comprou tênis por menos de R$ 200, tênis original da Adidas por menos de R$ 200. Então foi um negócio absurdo, foi coisa de maluco ontem lá no grupo, e o pessoal todo dia tá soltando promoção, tá? Coisa boa de verdade, com desconto pesado. Não é grupo aí que fica te enchendo o saco, é só oferta que vale realmente a pena. Então, senhores, tem sempre as melhores ofertas por lá. Se você curte economizar e quer pegar coisa boa pagando pouco, entra no grupo agora. O link tá na descrição. É só você entrar, fica de olho e depois você me agradece, tá? Na descrição e no comentário. Vou deixar o link na descrição e no comentário aí. Chega mais e entra lá no nosso grupo Promo Mil Grau, beleza? Vamos lá. Oferta do Palmeiras por Marcel Ruiz. O Palmeiras apresentou formalmente uma oferta para o Marcel Ruiz. Inclusive, ele até avisou o Toluca, né? Tinha uma resistência. O Marcel Ruiz ele está sendo muito criticado pelos mexicanos. Por quê? Nessa primeira sondagem do Palmeiras com o staff dele, ele disse que não queria ir para o Palmeiras. Disse que não queria ir para o Palmeiras, que ele queria ir direto para a Europa. E aí os mexicanos estão batendo muito em cima dele, por quê? Um dos sonhos do Marcel Ruiz, assim como é o de Ossa na Colômbia, é jogar o Mundial de Clubes. E os mexicanos foram muito sinceros. Inclusive, uma coisa que eu reparei é o respeito que os mexicanos têm pelo futebol brasileiro, viu? Uma das frases que eu vi, eu não sei se eu consigo colocar aqui na tela, eu vou colocar aqui na tela para vocês verem, que é um tweet de um torcedor mexicano falando justamente a visão sobre o Marcel Ruiz, ó, falando, ó, jogar em Brasil, mas em Palmeiras, né, jogar no Brasil é melhor do que muitos destinos europeus para Marcel Ruiz. A liga está crescendo, trazendo jogadores de primeira linha e exigindo qualidade. Não entendo o mexicano que fica obcecado em chegar à Europa e vai para qualquer liga, mesmo que não se desenvolva lá e acabe retornando. Essa mensagem aqui do Mário Garcia, ela é só uma das milhares a respeito dos comentários que o Marcel Ruiz está recebendo, porque ele não queria ir para o Palmeiras de antemão, tá? Ele estava muito resistente aí para o Palmeiras, e agora tem uma proposta formal que é 12 milhões de euros. O Palmeiras tem uma proposta formal, né? Já deixou claro aí quais serão os próximos passos no negócio. 12 milhões de euros. O Palmeiras formalizou, é uma proposta formalizada ao Toluca pelo Marcel Ruiz. Inclusive, informação do Ike Carreira, tá? Que é um setorista lá mexicano. E essa ofensiva do Palmeiras existe para substituir o Richard Rios. E o Palmeiras hoje é um dos favoritos a levar o Marcel Ruiz, que também tem sondagem da Europa, mas o Palmeiras hoje é o time que está com uma proposta na mesa. E o próprio jogador agora mudou de postura e considera, sim, o futebol brasileiro como uma visão de crescimento, né? Ele teve essa resistência, conforme eu disse para vocês, inclusive aí tem diversos lugares, se você olhar até os comentários dos mexicanos, ele queria ir direto para a Europa, inclusive nós trouxemos isso nos outros vídeos, mas agora ele já está enxergando com bons olhos. Lembrando, Marcel Ruiz é um dos destaques da Liga Mexicana. Ele tem atuações aí muito regulares, ele tem muita visão de jogo, ele é um pouquinho diferente do De Ossa, ele é mais cerebral, o De Ossa é mais agressivo, chega na frente, chuta no gol, dá assistência. Marcel Ruiz também vive o seu melhor momento na sua carreira, tem muita assistência, mas é aquele jogador mais de passe, né? Passe curtinho. Eu vou falar o nome aqui, mas por favor, tá? Não se sintam comparados. Eu tô falando do estilo de jogo, não do nível de qualidade. Sérgio Busquets, sabe? Sérgio Busquets, aquele cara mais organizador, mais articulador. Esse é o estilo do Marcel Ruiz. Então, o Palmeiras está de olho nele, já tem uma proposta formalizada. E o projeto do Palmeiras para ele é muito bom e agora passa por convencer o jogador. O Abel Ferreira, inclusive, avalia o Marcel Ruiz aí com uma capacidade de equilibrar o meio-campo com o Aníbal Moreno. E o Lucas Evangelista, que oferece aí capacidade. Você vai ter marcação, você tem distribuição de bola e você tem chute de média distância. Então, o que o Abel pediu à diretoria, um nome de impacto, um nome promissor, né? Óbvio, vocês sabem que não vai mudar no Palmeiras, é um nome promissor com potencial de revenda, mas sim com impacto. Lembrando que o Palmeiras foi atrás do Wendel, do Zenit, foi atrás, sondou até o Diego Gomes do Brighton, foi o Nelson de Ossa também no Monte Rei, que inclusive deve ir para o Betis, aí, como eu falei para vocês, para o Betis ou para o West Ham, e todos aí têm perfis promissores, né? Perfis promissores e entregam o que o Palmeiras
pode hoje. Essa negociação ainda depende da resposta do Toluca, que está avaliando os termos, mas a expectativa é que seja definida em pouquíssimos dias. Em poucos dias, não vai ter novela, né? Não deve ter novela, igual o caso do De Ossa. O Toluca é sim ou é não? Então, no máximo, uma negociaçãozinha ali, outra para ajustar gatilho de performance, né? Caso seja vendido, que é uma coisa muito comum para jogadores. E caso o Marcel aceite, aí vem para o Brasil e faz os exames, tá? Então, o Palmeiras mostra aí que mantém a política de reposição. É uma aposta, né? Talento emergente, é assim que se diz, né? Dá para se dizer, com o Marcel Ruiz. E aí o Palmeiras ganha mais uma alternativa no setor. E é muito bom, né, senhores? Calendário intenso e precisa, sim, de 2 a 3 jogadores por posição. Lembrando, Marcel Ruiz tem 24 anos, bom jogador também, né? Eu já falei para vocês, preferiria o De Ossa, mas não tem por que ficar chorando as pitangas aqui caso o Marcel Ruiz venha. E lembrando, ele quer jogar o Mundial e os mexicanos estão falando para ele que ele não vai, dificilmente vai conseguir isso no Toluca, tá? Então é uma coisa aí a se considerar. Perfeito, meus amigos. Muitas notícias, hein? Muitas notícias, Hoje sem o Erlan, né? Hoje foi só eu aqui. O que você pensa a respeito, cara? Gostou? Curtiu das notícias de hoje? O que você acha? Deixa aí nos comentários, eu tô curioso para saber sua opinião. Dá like no vídeo se você chegou até o final, é muito importante que você deixe aí o seu like e participe ativamente aí dos nossos conteúdos. Fechado, senhores? Falei demais, eu tô até rouco agora, vou tomar uma água. Valeu? Obrigado, tamo junto, a gente volta a qualquer momento aí com um novo vídeo. Tamo junto.